Fala você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero te falar o que eu aprendi depois de 30 dias seguidos treinando. Eu acabei de voltar de um treino, vocês percebem pela minha cara que eu tô bem cansado. Tem 30 dias seguidos que eu tô treinando e eu nunca fiz isso. Apesar de eu treinar desde 2021, mais ou menos, eu nunca passei 30 dias seguidos, literalmente, treinando. Eu já treinei uns 20, 23 dias. Foi a minha maior sequência, se eu não me engano. Só que treinar 30 dias seguidos me ensinou várias lições que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Toda essa história de treinos começou alguns dias atrás, quando lá no trabalho o pessoal começou um burburinho de fazer uma competição de treinos, de quem treinava mais, quem que conseguia persistir por mais tempo. E aí eles estabeleceram o limite. A gente vai colocar até tal data, que é mais ou menos julho de 2025, julho desse ano, finalzinho de julho. Eles falaram assim, vamos colocar até tal data e quem treinar mais até essa data, a gente vai dar uma premiação muito grande. É uma premiação bem legal que está rolando. O pessoal vai ganhar notebook, vai ganhar Apple Watch, vai ganhar muitas coisas legais. Claro, quem ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, o pessoal começou a falar sobre isso e tudo mais. Eu comecei a refletir bastante, porque eu nunca tinha passado tanto tempo treinando. Apesar de eu já ter um certo resultado no aspecto de saúde, eu nunca consegui passar muito tempo treinando assim. Até porque o descanso faz parte do treino. Só que eu falei, poxa, por que não tentar, né? Vai estar geral tentando, um monte de gente aqui do trabalho vai competir também, o pessoal vai se empenhar, por que eu não entro nessa competição também? E foi aí onde eu me empenhei e falei assim, eu vou treinar os 137 dias, porque do dia que começou até o dia que a gente vai treinar, dá 137 dias mais ou menos. Acho que é exatamente isso, na verdade. Acho que dá 137 dias. Eu falei, caracas, eu vou passar praticamente metade do ano treinando todos os dias sem parar. Isso vai ser muito desafiador. E o máximo que eu tinha feito foi em novembro de 2024, quando eu treinei para a minha primeira meia maratona. Eu passei uns 22 dias seguidos treinando. E foi bem desafiador, porque eu fiquei doente nessa época, eu precisava manter o ritmo, e foi bem difícil assim. E eu fiquei pensando comigo mesmo, nossa, se passar 20 e poucos dias seguidos treinando foi difícil, imagina agora que tem que passar 137 dias. E foi bem difícil. E tá sendo difícil, na verdade. E hoje eu completo meu 30º dia treinando. E hoje, inclusive, foi um treino de corrida. Um treino onde era para ocorrer 15 quilômetros. Era o meu dia de longão. Hoje é um domingo, no dia que eu gravei esse vídeo. Era um dia para ocorrer 15 quilômetros. Só que eu não consegui correr. Porque eu tô bem cansado, para ser sincero. Eu corri mais ou menos uns 9 quilômetros hoje, em uns 50 minutos. Eu tô bem cansado, para ser sincero. Depois de 30 dias, minha experiência me diz que o corpo realmente precisa de descanso. E que não adianta nada a gente ter uma certa intensidade e não ser consistente. Eu lembro de uma frase, inclusive, que eu vi um influenciador falando há vários anos atrás, há 4 anos atrás, para ser sincero, e ela está fazendo sentido hoje, que é que consistência é mais importante do que intensidade. Então é muito melhor que você passe 2 anos, 3 anos, treinando de 4 a 6 vezes por semana, do que se você passar um mês treinando todos os dias. Então é muito melhor que você tenha essa constância do que você ter uma intensidade muito grande no final das contas. E é isso que eu estou percebendo. E a primeira grande lição que eu tiro de todos esses dias treinando e de toda essa competição que a gente está fazendo no trabalho é essa, é que consistência é muito mais importante do que intensidade. É melhor você plantar um pouquinho todos os dias, você fazer um pouquinho todos os dias, do que você fazer muito em pouco tempo. Porque se você for consistente ao longo do tempo, você vai colhendo resultados a curto, médio e longo prazo. E se você for intenso de uma vez, talvez você nem colha resultados. Isso vale para qualquer área da vida. Vale se você quiser produzir conteúdos aqui pela internet. É muito mais importante você postar um vídeo por dia, todos os dias, sem falhar, do que você postar 30 vídeos em um dia e sumir. Isso também vale para os livros, vale para a leitura. Então é muito mais importante que você leia 5 páginas por dia, que você leia 15 minutos por dia, do que se você ler um livro inteiro em uma semana e pronto, acabou, não lê mais naquele ano. Porque assim você consegue espaçar a sua rotina, você consegue espaçar a sua aprendizagem e espaçar os ensinamentos que você tem. E aí você tem ensinamentos, por exemplo, no caso dos livros, né, durante um ano seguido, ao invés de ter ensinamento por uma semana apenas. Então essa é a primeira grande lição que eu tiro, que consistência é muito, muito, muito mais importante do que a intensidade que você coloca. E a outra grande lição que eu tiro também, a segunda grande lição, é que o descanso ele faz parte de qualquer área na vida. Eu tô dormindo muito pouco nos últimos dias, para ser bem sincero com vocês. Tá bem complicado balancear rotina de trabalho CLT com a produção de conteúdos, com os treinos, com leitura, com o meu próprio desenvolvimento pessoal,
com tempo de ócio, que é muito importante ter também, com tempo para outras áreas da vida, para o meu relacionamento, tá bem difícil balancear todas essas áreas. Só que à medida que o tempo está passando, eu estou conseguindo adaptar minha rotina. Só que o descanso, ele é muito importante na rotina de qualquer pessoa. Então, às vezes, a gente está ali com consistência, como eu falei para vocês no primeiro ensinamento. Só que com essa consistência, todas as vezes, todo o tempo, às vezes essa consistência pode acumular uma grande quantidade de cansaço também. E é isso que provavelmente já aconteceu com você, quando você fez alguma tarefa por muito tempo. Você foi fazendo, só que chegou um momento que o cansaço ele foi acumulando e você ficou muito cansado. Isso é completamente normal e vale para qualquer área da vida. Então, é muito importante que você tenha um descanso. Você pode ter um grande descanso, então passar, por exemplo, 137 dias treinando e descansar durante uma semana e depois voltar aos pouquinhos, voltar com aquela consistência de antes, com um ritmo um pouco mais moderado, ou você pode fazer um descanso programado. Então, eu na minha rotina aqui, eu tenho um descanso programado. Todos os sábados eu tiro para dar uma certa descansada a mais do que eu tiro nas semanas. Hoje é domingo, hoje eu vou gravar vários vídeos para vocês. Também vou ajustar alguns vídeos que já estão editados para programar eles. Vou criar conteúdos para a semana. Vou ler um pouco, vou me preparar para a semana, vou preparar minha agenda, vou fazer um estudo bíblico também. Então, geralmente, nos meus domingos eles são bastante intensos. E nos sábados eu tiro para descansar um pouco mais. Então, eu acordo com mais calma, tomo um café da manhã com mais tranquilidade, tomo o melhor café da manhã, já que eu vou ter mais tempo para poder tomar esse café da manhã, tomo um banho com mais calma, vou para a igreja, fortaleço o meu lado mais espiritual também, chego em casa, faço um bom almoço, fico um tempo relaxando, fico sem fazer nada literalmente, às vezes tiro um descanso, às vezes faço uma leitura mais leve, às vezes eu vejo uma série, então eu tiro para poder ter esse descanso programado, exatamente para não ficar sempre com acúmulo de cansaço. E o acúmulo de cansaço ele faz parte da minha vida desde sempre, então até meio que já me acostumei com ele. Só que nesse ano principalmente, que é o ano que eu estou colocando mais aceleração nos meus projetos pessoais, tipo conteúdo aqui no YouTube, tipo conteúdo no Instagram, também está sendo um ano que eu estou colocando esse descanso programado, coisa que eu não fiz nos últimos anos. E é por isso que eu já quase tive um burnout, e é por isso que eu já parei de fazer com consistência várias vezes, porque eu não tinha essa rotina mais ajustada, não tinha esse descanso programado. E agora eu faço isso. Eu acho que vai funcionar para você também, se você tiver esse descanso programado. E aí eu estou fazendo um descanso programado todas as semanas, tiro os sábados para poder equilibrar um pouco mais a parte mais pessoal, espiritual e trabalho. Eu trabalho sim no sábado também um pouquinho, só que eu também descanso um pouco mais. Então eu tiro esse dia específico da semana para fazer um descanso um pouco mais programado. E nos outros dias é aceleração, é marcha, como o pessoal diz. Eu boto um ritmo bem intenso, eu trabalho muito, muito mesmo. Eu levanto bem cedo, levanto umas 5 e pouco da manhã, já treino, já faço meu treino, e depois chego em casa, tomo um café da manhã, gravo um vídeo para vocês, vou pro meu trabalho, chego, faço mais coisa de vídeo. Então é bem intensa a minha semana, minha rotina é bem intensa. Só que esse descanso programado, coisa que eu não fiz nos últimos anos, tem me ajudado bastante mesmo. Eu recomendo que você faça o mesmo. Eu tive experiência com os dois, tanto esse descanso programado, que é algo que eu faço nos sábados, é algo que eu tiro para poder descansar, quanto o descanso por acúmulo, se é que a gente pode dizer assim. Então já passei todos os dias, de sábado a sábado, de domingo a domingo trabalhando. E aí passavam 2, 3 meses, aí eu tirava tipo um final de semana todinho para descansar. Só que pela minha experiência, desse descanso programado, exatamente por conta daquele primeiro aprendizado que eu falei para vocês, de que fazer com consistência é mais importante do que fazer com intensidade, aí é exatamente onde eu tive o maior resultado, fazendo essa pausa mais programada no meu trabalho. E é isso que eu recomendo que você faça também. Testa aí para ver o que é melhor para você, só que é o que eu recomendo que você faça, tá? Mas só falando um pouco mais dessa questão de intensidade, consistência e pausa e descanso, no começo da vida, então até você fazer os seus 30, 35 anos mais ou menos, é igual o Ryan fala nos vídeos dele, que um ano da sua vida é como se fossem 7. É tipo ano de cachorro, um ano vale 7. Então você tem que ter muita intensidade, claro, e também tem que ter muita consistência. Só que essa intensidade grande, ela foi um pouco distorcida nos últimos tempos. Você ter intensidade grande não quer dizer que você precisa se matar de trabalhar, ou que você precisa se matar em alguma tarefa em específico. Só que essa intensidade tem a ver com a sua fase de vida. Então, quando você está mais novo, dos seus 15, 18, 20, até os seus 30 e poucos anos, você naturalmente está mais disposto, porque seu corpo está no auge de performance. É só a gente olhar para os jogadores de futebol. Quando que eles têm a maior performance deles? É entre os 20 e os 30 anos. Entre os 20 e os 35 anos, mais ou menos. Onde eles atingem o pico de performance. E é isso que acontece com você também aqui.
tanto performance física quanto a performance mental. Então esses são os anos exatamente de você colocar intensidade nos seus projetos. Porque se já é difícil crescer agora, nessa idade, imagina lá na frente, quando você tiver ainda mais responsabilidades, quando você tiver casado, tiver filhos. Por isso que eu aplaudo de pé quem constrói negócio e é mãe, quem constrói negócio e é pai. Porque lidar com tantas coisas na rotina, se quem é jovem já tem muita dificuldade, imagina quem é mais velho. Então é para se aplaudir de pé quem passa no concurso depois dos 30, 35, quem empreende depois dos 30 anos, quem constrói um grande negócio mais velho, realmente porque vai ficando cada vez mais difícil. Então, se você está nessa idade dos 20 aos 30, 35 anos, eu recomendo muito que você coloque muita intensidade nos seus projetos. E essa intensidade da forma correta, na medida certa. Então, é você fazendo as tarefas mais importantes que vão te trazer os resultados mais impactantes. E não gastando o seu tempo naquelas microtarefas, naqueles pequenos detalhes. Porque agora é o momento de você deixar os detalhes um pouco de lado. E olha que eu sou um cara bem perfeccionista, para poder fazer com mais consistência. Porque nem sempre vai estar do jeito que a gente gosta. Você acha que todo vídeo que eu gravo está do jeito que eu gosto? Você acha que eu gosto de toda thumbnail que eu faço? De toda descrição que eu faço? Algumas eu gosto sim, gosto muito. Alguns conteúdos são tops aqui. Só que alguns outros conteúdos eu não gosto tanto assim. Eu acho que poderia ter feito melhor. Só que eu não regravo. Eu vou lá e posto desse jeito. Porque vai que outras pessoas achem bom. Às vezes é só eu me sabotando. E é isso que pode estar acontecendo com você também. Então coloque intensidade nos seus projetos, na forma certa, na medida certa, por favor. Não vai se matar de trabalhar. Não vai realmente ter um burnout ou ferrar com sua mente. Só que também faça com consistência. E tente fazer esse descanso programado de vez em quando também. Vai ser muito importante para você. Foi assim que eu consegui performar cada vez mais na minha vida. E é assim que eu creio que vai acontecer com você também. Caso você coloque intensidade, seja constante e tenha esse descanso programado também. E a última grande lição que eu aprendi nesse desafio que eu tô, que está em percurso agora, e depois de 30 dias treinando, é de estar nos ambientes certos. Eu estou no ambiente certo para treinar. Eu estou no ambiente certo para poder ser incentivado. Eu confesso que se não fosse por conta do desafio, eu não teria ido treinar hoje nem ontem. Eu teria descansado. Tá tudo certo também, porque o corpo ele merece descanso. Foram treinos mais fofos, digamos assim, mas foram treinos sinceros. Fofo, mas sincero. Só que se eu não tivesse nesse ambiente de competição, se eu não tivesse me colocado em algum grande desafio, tipo esse agora, eu não teria ido. Só que eu só fui, eu só me coloquei nesse desafio porque eu estou no ambiente certo. Então, esse último grande aprendizado que eu quero trazer para você é justamente esse, de estar nos ambientes corretos. Porque se você estiver nos ambientes corretos, vai ficar muito, mas muito mais fácil de você evoluir. Pode até ser que não fique tão mais fácil, mas vai ficar mais propenso para você evoluir. Então, se você está num ambiente que é tóxico, num ambiente que não incentiva treino, num ambiente que não incentiva dieta, que não incentiva você a melhorar, que só te coloca para baixo, que só te desincentiva ao invés de incentivar, vai ser muito mais difícil na sua vida. Qualquer coisa vai ser mais difícil, ainda mais naquilo que você quer evoluir. Então, digamos que você queira atingir uma forma física melhor, queira se alimentar melhor, queira colocar uma rotina de treinos boa. Se você estiver num ambiente que só te coloca para baixo, que não faz dieta, que não faz exercício e que só desincentiva isso, vai ser muito mais penoso de você ter evolução nesse ambiente. Agora, se você quer esses objetivos, quer ser uma pessoa melhor, quer ter uma saúde melhor, e ao mesmo tempo está no ambiente certo, que te motiva a fazer tudo isso, que te motiva a treinar, que te motiva a fazer dieta, que te motiva a ser uma pessoa melhor como um todo, eu tenho certeza que a sua evolução vai ter um caminho muito mais tranquilo e muito mais linear, porque fica muito mais difícil de você cair. E aí eu dou exemplo do grupo de desafio que a gente está no trabalho. Tá todo mundo cansado. Quem que não treina 30 dias e fica descansado? Só aquelas pessoas que realmente vivem daquilo, ou que conseguem dormir 8 horas por dia, conseguem ter uma dieta boa, conseguem treinar bem, com qualidade. Aí beleza, aí é exceção. Só que a regra das pessoas é estar cansado, e tá todo mundo cansado nesse desafio. Só que tava tendo até uma conversa no almoço esses dias, que o pessoal tá mais pelo ego, de ver todo mundo treinando, todo mundo no ranking, todo mundo ali no top 1, porque é muita gente que fez esses 30 dias seguidos por enquanto. Só que essa pessoa que está no top 1, ela não quer passar pro top 2. Ela não quer ficar um dia sem treinar e ver todo mundo na frente dela. E ver ela abaixo de todo mundo. Ela quer ali por conta do ego, por conta de é, não fazer feio, por conta de querer chegar em primeiro. Poxa, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo ficando em primeiro lugar, tá todo mundo treinando todos os dias seguidos. Por que que eu vou cair? Será que eu vou ser o único a cair nessa brincadeira? Então não vou falhar agora, eu preciso ir. E é esse o pensamento das pessoas. Por quê? Porque elas estão no ambiente correto, estão no ambiente que te proporciona isso. Então, se você ganha, por exemplo, 10 mil reais hoje,
e você quer ganhar 50 mil reais por mês, se você andar nos ambientes de pessoas que ganham 2 mil reais, 3 mil reais, vai ser muito mais difícil você enxergar essa realidade dos 50 mil reais, que é a sua meta. Vai ser muito mais difícil você ter ações ou ter aprendizados que te levem ao próximo nível. Então é interessante que você acesse esses ambientes um pouco maiores, que te incentivem a evoluir. Como eu falei, se eu não tivesse nesse desafio, eu provavelmente não teria ido hoje, não teria ido treinar hoje. Mas como eu estou no desafio, aí é isso que está me colocando para cima também. É isso que está colocando todo mundo para cima. É isso que está incentivando todo mundo. Exatamente porque ninguém quer ficar para trás. E se ninguém quer ficar para trás, vai ter evolução. Mesmo que precise do descanso, você fazendo nem que seja um treino fofo, por exemplo, as coisas vão dar certo. Isso dá certo para qualquer área da vida. Então, às vezes, você está numa meta de trabalho, está trabalhando igual um maluco, só que você não tem incentivo para nada. Você só tem desincentivo, para falar a verdade. As pessoas só te colocam para baixo, ou você não tem um grande motivo. Se você tiver um grande motivo, estiver num ambiente que motiva você a trabalhar mais, a ser melhor, se você está numa competição com algum amigo de quem ganha mais, por exemplo, vai ser muito mais produtivo para você a médio e longo prazo. Então, estar nos ambientes certos faz muita diferença para você. Faz muita diferença na sua vida. Eu tenho certeza que vai mudar completamente a forma com que você lida com as situações. Então você precisa ou ter um grande motivo, que esse motivo sustente tudo, sustente os seus porquês e por que você está fazendo aquilo, ou porque você quer persistir nessa questão da evolução, ou você tem que estar no ambiente certo. E se você tiver os dois, vai ser muito melhor para você. Vai ser 1000 vezes melhor, porque você vai ter um motivo, vai estar no ambiente certo, vai ter consistência, vai ter um pouco de intensidade, vai descansar da forma certa e as coisas vão evoluir muito melhor para você. Então esteja nos ambientes certos, por favor, porque assim sua evolução vai ser muito mais forte, vai ser muito mais rápida. E esse canal aqui é um dos ambientes que você precisa estar, caso você queira evoluir na sua vida. Então não se esquece de se inscrever e de deixar um like para poder receber mais vídeos como esse aqui, que te ajudem, que te motivem a construir sua própria marca pessoal, a você ser melhor consigo mesmo, ter uma evolução em várias áreas da vida. Porque é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou fazendo em público, construindo esse canal e construindo esses conteúdos para vocês. E é isso que você deve fazer também. Então esteja nos ambientes certos. E é só para fechar o vídeo, enquanto você vai se inscrevendo e deixando o seu like, repetindo aqui os maiores ensinamentos que eu tive depois de 30 dias seguidos treinando. Consistência é mais importante do que intensidade. Se você plantar um pouquinho todos os dias, você vai ter uma colheita gigante lá na frente, do que se você plantar muito agora para ter uma colheita rasa no curto prazo. Então tenha consistência, que é mais importante do que intensidade para várias áreas da vida. Você descansar, então ter um descanso ou programado ou um descanso por acúmulo. Então você entendeu o que funciona melhor para você. Para mim, eu falei que o descanso programado está sendo muito mais efetivo na minha rotina. E você está nos ambientes certos, porque só assim você vai ter uma evolução muito mais rápida do que se você não estivesse no ambiente certo. Então faça isso, que eu tenho certeza que vai mudar completamente a forma com que você evolui. E isso não só no aspecto de saúde, mas no aspecto financeiro, no aspecto do teu próprio desenvolvimento pessoal, parte de relacionamentos, a questão espiritual, a questão de saúde também, porque é muito importante. E construindo todos esses pilares, você consegue construir a sua própria marca pessoal e consegue ter uma vida de escolhas, uma vida de disciplina, uma vida de quem realmente faz por onde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha feito muito sentido para você. Assista esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela, que eu sei que ele vai te ajudar também. Um abraço e até o próximo vídeo.